Levíticos 6:10. Quem que está cuidando das mídias lá, postando os banners? Quem que é? É você, Fábio? Você está com o espírito de revelação, mano. Eu fui ler lá, estava escrito lá: o ministrante Bruno Miranda vai trazer uma palavra para queimar os corações. É sobre isso que eu vou pregar. Vou trazer uma mensagem que diz: uma vida que queima por Jesus. Mas antes, irmãos, de entrar na palavra, durante a semana Deus me disse algumas coisas, e Ele me disse que haveria pessoas neste lugar aqui com problemas de paternidade. Você se sente um órfão. Alguns aqui não cresceram com os pais, com o pai. Algum aqui até cresceu com ele, mas não recebeu o amor do pai. Mas tem até pessoas aqui hoje que tem um pai em casa, tem um pai presente, mas ele se sente órfão de parte de pai. E por se sentir assim, você não consegue enxergar Deus como um pai. Você consegue ver Deus, como Senhor, como mestre e até como amigo, mas você não consegue ver Ele como pai. Mas Jesus manda te dizer hoje, meu amigo, que nessa noite, as correntes que te seguravam, as correntes que te prendiam, que impediam você de ir mais profundo em Deus, elas vão quebrar hoje. O Espírito Santo hoje quer nos levar para um lugar de profundidade na intimidade. Quantos aqui amam a presença de Deus? Ah, Jesus, nós somos gratos por Ti. Levíticos capítulo 6, a partir do versículo 10. Irmãos, eu travo um pouco para falar, tá bom? Me perdoa que eu penso muito rápido e embola tudo. Vocês vão ver, vocês vão acostumar. Vamos lá. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Próximo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Repete comigo: não se apagará. Eu sempre quis fazer isso. É muito legal. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Próximo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Curva sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa noite, e obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Espírito de revelação e sabedoria, derrama sobre este lugar, Jesus. Que nós possamos não apenas ouvir e entender a Tua palavra, mas praticá-la. Jesus, muda nossas vidas. Nós não queremos mais ser os mesmos. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Irmãos, aqui em Levítico está sendo falado sobre como o holocausto tinha que ser tratado, todo aquele lance do altar, como cuidar ali dos sacrifícios. Mas para poder entrar nesse texto mesmo, eu quero voltar um pouco lá em Êxodo. Deus, ele tirou o povo de Israel da terra do Egito e os levou por um caminho no deserto, com o propósito de chegar até a terra prometida. Todos aqui sabem, amém? Amém? Gente, fala comigo, eu gosto quando a igreja fala comigo, eu acho legal. Amém? É isso aí, irmão, fica à vontade. Se quiser gritar, chorar, a gente não liga não. A gente não liga para isso não, a gente é meio doido. Deus levou o povo pelo deserto, e chegou um tempo que Ele falou para Moisés: eu quero que essa nação seja uma nação de sacerdotes, uma nação que tenha intimidade comigo. Para poder falar sobre isso, eu quero voltar um pouco mais no jardim. Todos sabem disso. Adão e Eva viviam uma vida onde Deus era o centro de todas as coisas. Num certo horário do dia, Deus descia do céu, andava pelo jardim e tinha comunhão com eles. Só que, como todos sabem, a Eva pisou na bola e o Adão bobão foi com ela. Caíram, pecaram, desobedeceram a Deus. Com isso, o pecado entrou no mundo. Então, quando Deus, chegou a hora do dia que Ele descia para falar com eles, para ter aquele momento ali de amigo, pai e filhos,
Deus desceu e Adão estava escondido. E a Bíblia diz que Deus chamou Adão. Regra da primeira menção. A primeira vez que a Bíblia fala sobre chamado é nessa parte. O que isso faz a gente entender? Irmãos, ali Deus chamou Adão para pregar. Adão, cadê você pregando? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que o povo fale, vocês têm boca. Deus chamou Adão para evangelizar? Chamou ele para pastorear? Chamou ele para intimidade, não foi? Então, irmãos, o seu chamado é conhecer Jesus. O seu chamado é intimidade com Jesus. Aí depois que você conhece a Ele, aí você canta, aí você toca, aí você prega, aí você evangeliza. Porque, irmãos, uma casa, ela não começa, essa igreja aqui começou pelo teto, vamos montar esse teto aqui, aí nós vem descendo aqui. Não, começou da base. Foi feito um fundamento e depois levantado. O fundamento de nossas vidas, a rocha eterna, é o Senhor Jesus. Então, você que está aqui hoje, que sente uma vontade de trabalhar na obra. Bruno, eu quero cantar, Bruno. Eu quero chegar aqui, fazer igual a Nicole, nota alta, quero tocar. Irmão, então vai para a Bíblia primeiro. Busque o Senhor no secreto. Procure ouvir de Deus sobre isso. Bruno, eu quero pregar. Ótimo, seu coração é sincero, isso é muito bom. Então, vá buscar o Senhor no secreto. Vá buscar a Deus no secreto. Irmãos, o que sustenta uma vida no altar é uma vida no secreto. Eu estou pulando parte, isso aqui era mais para o final. Então, irmãos, quando isso acontece, Adão e Eva é lançaram fora do jardim, vocês não podem mais ficar aqui. E então decorreu toda aquela parte e chegamos em Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, vamos lá resolver esse BO, vamos lá. Irmãos, eu falo assim, pode falar desse jeito aqui? Pode falar? Amém. Irmãos não responderam, mas amém. Eu acredito que isso foi assim. Deus usou Moisés e usou Arão e tirou o povo de Israel da escravidão. Certo? Certo. Então, chegando no deserto, Deus falou para Moisés: eu quero uma nação de sacerdotes. Eu quero uma nação de pessoas que vão estar junto comigo, ouvir de mim. Então ele falou assim: prepara o povo, daqui 3 dias, vamos para cima, vai acontecer algo. Vem para o pé do monte. Então o povo todo se preparou. Eu ia ver qual era a quantidade de pessoas, mas eu não vi. Mas era muita gente, era a multidão. Todo aquele povo se preparou. Todo aquele povo desejou estar naquele lugar. Mas, vamos ler aqui. Êxodo 20, 18. Êxodo 20, 18, irmãos. Vamos ler aqui, Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. Aqui, Deus tinha descido no monte. O povo tinha chegado perto do monte e Deus veio para o monte. E, irmãos, é Deus na terra. Quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto muito de imaginar as cenas. Imagina, aí na sua mente aí, imagina um monte e tudo isso aqui acontecendo. Onde que era? 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, imagine essa cena, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Imagina, irmãos, você como se fosse uma das pessoas ali de Israel. Você está no meio da multidão e você está vendo Moisés sozinho entrando no meio da nuvem. Moisés sozinho indo subir o monte. Moisés sozinho indo ter um encontro com Deus. Irmãos, isso é grave.
você naquela hora, naquele lugar, você ia ficar parado e você fala: ô Moisés, me leva junto, peraí. Você vai ver Deus e eu vou ficar aqui embaixo? Eu vejo esses caras todo dia, eu quero ver Deus também. Só que Moisés subiu sozinho e o povo ficou. E a partir de então, o título dessa parte é Moisés, mediador entre Deus e os homens. Então, criou-se uma linha de sacerdotes. Começou-se o sacerdote ser o mediador entre Deus e os homens. Resumindo, eu estava orando e Deus... Não, nessa hora eu não estava orando não, eu estava no banho, vou ser sincero. Estava tomando banho e Deus me deu essa ideia de falar assim. Imagina, irmãos, que Deus pega e fala assim no Azusa hoje: eu não vou ouvir mais ninguém, eu vou ouvir só o Daniel. E aí, se você quiser falar algo com Deus, se você quiser algo de Deus, você tem que falar com Ele primeiro. Ô Daniel, fala para Deus que eu estou sem dinheiro, mano. Ô Daniel, fala para Deus que eu estou sem emprego. Imagina. Agora, Daniel, imagina esse monte de gente vindo falar com você. Mano, tem gente chata aqui, meu Deus, fala a verdade. Olha para quem está no celular e fala: mano, você é chato. Porque tem, irmão, você sabe que você é, você sabe. Eu sou, vou falar a verdade. Então imagine, irmãos, você pegar todo esse povo, todas as pessoas que estão aqui, e todo mundo direcionar os sonhos, os pensamentos, as expectativas em uma pessoa só. Durante muito tempo o povo de Israel ficou assim. O sacerdote era quem fazia essa ligação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E havia um ato que o sacerdote fazia uma vez por ano, que era um sacrifício pelo povo. O que acontecia? Ele pegava e entrava no tabernáculo, irmãos, eu estava tentando lembrar onde eu estava, tabernáculo. Quando Moisés subiu o monte, Deus falou para ele sobre o tabernáculo e foi levantado um tabernáculo, certo? Quantos aqui já leram essa passagem? Alguns? Deus especifica muitas coisas, cada detalhe. Vai ter que ter um véu, dobrar tal jeito, tal parte assim. Isso nos mostra o quê? Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ou seja, se Ele se importa com os detalhes, nós também temos que nos importar. Aquilo que o nosso Pai se preocupa é o que nós temos que nos preocupar. Deus podia muito bem ter falado só assim: Moisés, levanta 4 paredes, põe um pano por cima e já era, entra para dentro. Mas não, Ele falou: Moisés, vai ser assim. Irmãos, uma vez eu estava lendo a Bíblia toda, eu queria ler a Bíblia inteira, e eu cheguei em Levíticos, e Levíticos é difícil. Eu falei: eu vou matar isso aqui tudo em uma tarde só. Irmãos, quando eu terminei de ler, eu não aguentava mais enxergar, falar, pensar, a cabeça doía, é muita informação, é muito detalhe. Deus é um Deus de detalhes. E eu abro um parênteses aqui para falar: o seu sonho não é frescura para Deus. O seu projeto não é frescura para Deus. Deus se importa com o seu sonho. A gente às vezes pensa, eu falo muito isso quando nós estamos no evangelismo, porque é uma mentalidade do mundo. As pessoas pensam muito que Deus trabalha por atacado. Ele olha assim: vou abençoar a galera da Zona Sul. Não, Ele olha especificamente: vou abençoar o Ricardo, vou abençoar o Gustavo, vou abençoar o Fábio. Ele olha especificamente para você. Ele sabe seu nome, Ele sabe seu RG, Ele sabe que ontem à noite você foi dormir chorando, porque você tem um sonho e esse sonho não sai do papel, e você deitou sua cabeça no travesseiro e falou: Deus, tá bom, deixa quieto. Deus ouviu, e Ele te diz hoje: ei, eu irei abrir a porta. A nossa força, o nosso braço, irmão, não pode fazer nada. É as mãos do Senhor que fazem todas as coisas. Jesus. Irmãos, Deus é muito bom. Presença nesse lugar. Deus é um Deus de detalhes. E Ele passou para Moisés como tinha que ser o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e o santo dos santos. SDS, Gustavo lembra, o pessoal aqui lembra, a gente buscava a Deus nesse lugar.
era dividido em 3 partes. Na primeira parte, o povo podia chegar. Na segunda parte, só aqueles que trabalhavam no tabernáculo poderiam estar ali. Mas no Santo dos Santos, uma vez por ano, um homem entrava naquele lugar para oferecer um sacrifício. Então ele estava em um tabernáculo feito por mãos humanas, que era uma réplica daquele que estava no céu. E ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e oferecia um sacrifício ao Senhor, com sangue de animal, certo? Nesse lugar, irmãos, havia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus. E durante anos e anos foi assim, séculos e séculos. Foi se passando assim, e era aquele negócio, o povo, daquela coisa doida que a gente vê na Bíblia, o povo fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim, tá firme, cai, tá firme, cai. Às vezes a gente até olha o povo de Israel e fala, meu Deus do céu, esse povo aí é misericórdia, não é crente não. Só que aí você olha para você mesmo, quantas vezes isso aconteceu com você também? Essa nota ficou legal agora, hein? Deu um efeito. Quantas vezes você caiu e Deus te levantou? Você caiu e Deus mandou um profeta para falar com você. Você caiu, mas Deus te sustentou. Várias e várias e várias vezes. Irmãos, não tem ninguém aqui que é santo. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Mas todos aqui são filhos de um mesmo Deus. Misericordioso. Ah, irmãos, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Só que, irmãos, chegou-se um tempo em que a história mudou. O mundo hoje, quando ele vai falar sobre algo, que uma data muito longe, eles falam antes e depois de Cristo. Quando Jesus veio, ele mudou a história completamente. Jesus, ele assumiu o papel de sumo sacerdote. Aí agora já é diferente, irmãos. Já é bem diferente. Porque Jesus, ele veio, ele habitou entre nós, ele pregou, ele nos levou para um lugar diferente. Ele elevou o nível de vida com Deus. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Jesus se despiu da sua glória e habitou entre nós. Você consegue imaginar Jesus sentado do seu lado? Como seria? Você está numa reunião onde Jesus está pregando. Você está na mesa que ele está partindo o pão. E se eu te falar que Jesus fala que quando você ajuda o seu irmão que está do seu lado, você está ajudando ele. Quando você alimenta aquele que está lá fora, com fome, você está alimentando a Jesus. E se eu te falar que a gente é tão Israel, irmãos, tão Israel, que a gente fala assim, nossa, como eu queria viver no tempo que Jesus estava andando sobre a terra. Olha aí, uma imagem e semelhança de Cristo do seu lado. Você já sorriu para alguém hoje? Você foi educado com alguém hoje? O mínimo, irmãos, o mínimo. O transparecer Jesus. As pessoas olhar para você e ver algo a mais. Irmãos, roupa. Não importa se você está com a roupa toda larga, ou se você está de terno e gravata. Roupa não importa, irmãos. As pessoas querem ver o seu coração. Ontem foi muito legal. Eu estava conversando, para quem não sabe, eu trabalho, para quem não sabe, ninguém aqui sabe, só quem anda comigo. Eu trabalho com o meu pastor. Então ele é meu pastor e meu patrão. E também é meu tio, ele é irmão do meu pai. Então é tipo assim, irmãos, se eu fizer alguma coisa muito errada, eu sou demitido, eu fico de banco e ele ainda conta pro meu pai. É difícil, mas é bom. Estávamos ontem trabalhando e começamos a falar sobre evangelismo. E ele começou a falar sobre evangelismo na visão de um pastor e eu na visão de um evangelista. E a gente começou a falar sobre as coisas tal. E chegamos a uma conclusão muito boa. Você pode chegar com qualquer tipo de roupa para outra pessoa, ela não vai se importar. Claro, existem estilos de roupas que é mais fácil você entrar em certos lugares. Mas, no evangelismo, o que as pessoas querem ver é o seu coração real. As pessoas sabem quando você está sendo sincero. As pessoas sabem quando você carrega algo diferente. Alguns meses atrás, irmãos, eu fiz uma viagem missionária para Itu. E logo quando a gente chegou, a gente foi evangelizar na praça.
eu comecei a pregar para um casal, eu estava com 2 copão gigantes de cerveja na mão, e eu comecei a falar de Jesus para eles, e eles me ouvindo, e eles falaram assim: nossa, eu nunca ouvi alguém falar de Jesus desse jeito, é diferente. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Isso é para a glória de Deus. Porque, irmãos, o mundo está cansado de frase bonita. Frase bonita os filósofos têm, os matemáticos têm, os maconheiros têm frase bonita. Eles querem ver o nosso coração cheio de Deus, o poder do alto que muda vidas, o poder do alto que transforma vidas. Jesus viveu esse estilo de vida, porque Jesus, ele andou com quem? Com aqueles que o povo olhava e não dava crédito. Prostitutas, ele ajudou. Ladrões, ele ajudou. Pessoas doentes, ele ajudou. Jesus veio e nos deu o exemplo de como teríamos que ser. Então Jesus se entregou como um sacrifício vivo. Se você não sabe, nessa noite, Jesus morreu por você. Jesus, quando estava naquela cruz, ele lembrou de você, ele pensou em você e falou: cara, é por ele, eu estou morrendo por ele. Se Jesus morreu por você, irmão, viva para ele. Não viva só para os seus sonhos. Seus sonhos é bom, Jesus gosta dos seus sonhos, mas quando você se entrega para ele, irmãos, quando você se entrega de verdade, com um coração sincero, é diferente. Jesus, ele se entregou como um sacrifício. Já não era mais o sangue de um animal, mas era o sangue do próprio Deus. Já não era, e ele não se apresentou no tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele foi para o alto céu, diante de Deus, e se apresentou: Deus, está pago. Para você ter uma ideia, quando eu era mais novo, eu perguntei para o meu tio, meu pastor, eu não entendia muito bem o porquê Jesus tinha morrido, sabe, ele morreu por mim, mas por quê? E ele me deu um exemplo mais besta possível, para eu conseguir entender. Estou segurando o microfone errado, estou sentindo isso. Ele falou assim: Bruno, imagina que todos os dias, você acrescenta uma dívida para você, você deve para uma pessoa 20 mil reais, todos os dias, e uma vez por ano, você consegue pagar 20 reais para aquela pessoa. É uma dívida que não acaba. Você deu 20 reais, mas em comparação em todos os dias do ano, que você deveu 20 mil, não acaba, só aumenta essa dívida, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Jesus, quando veio, ele pagou a dívida inteira, quitado, acabou. Jesus, santo e perfeito, num sacrifício puro, se entregou por nós. E a Bíblia diz que o véu do templo, que fazia a divisão entre o lugar santíssimo, onde Deus estava, e os homens, se rasgou de alto a baixo. Isso significa o que, irmãos? A vontade de Deus de ter um povo de sacerdotes foi feita. Olhe para quem está do seu lado e fala: você é um sacerdote. Irmãos, vamos lá. Levítico 6:13. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Era trabalho de quem cuida do altar? De quem? Fala sacerdote, gente. De quem? Mais alto. Glória. Você é um sacerdote. Ah, Bruno, cadê o altar para mim cuidar? Vamos lá então. Hoje, o altar é o seu coração. A lenha é a comunhão. Você colocou lenha no fogo hoje? Quando você acordou hoje de manhã, o pastor Marcelo Cerqueira sempre fala isso, eu acho muito legal. O pastor Cerqueira é uma bênção, mano. Ele tem me ajudado demais. Ele fala: você acorda e já pega o celular. Ele faz assim, né? Pega o celular assim, pega o celular. Você já pega o celular, ou você: Deus, obrigado porque eu acordei. Você corre para fazer suas coisas e depois que você vai lembrar de Jesus, ou você já acorda lembrando do quanto Ele é bom. Ah, irmãos, quão fraca tem sido a nossa comunhão, quão fraca tem sido, quão pouco tem sido nossa fome e nossa sede por Deus. Porque, irmãos, existe muito mais.
existe muito mais. Toda a glória que já foi derramada aqui no Azusa, irmãos, o dia que você sentiu a presença mais forte nesse lugar, irmãos, existe muito mais para ser derramado sobre esse lugar. Azusa não foi um lugar comum, foi um lugar onde o poder dos céus foi derramado com extravagância. Nós carregamos um nome diferente. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus te chamou para um lugar mais profundo. Mas, nossa, irmãos, eu fico doido quando isso acontece. A gente está num culto, está explodindo. Isso acontece em todas as igrejas. Quando o céu abre, acabou o nosso tempo. Não temos mais tempo. Porque nós chegamos e nós demoramos para conectar. Demoramos. Porque, irmão, se você tem uma vida no secreto, quando você chega aqui, você já está queimando. Você já está em chamas, irmão. Ai, irmãos, se você queima na sua casa e você chega aqui, junta o seu fogo com o fogo do seu irmão, esse lugar explode em glória. Uma coisa diferente acontece. Irmãos, por que no congresso isso aqui pega fogo de um modo sobrenatural? Porque durante 4, 5 meses as pessoas se preparam para um dia específico. Então Deus vem e derrama. Só que passa o congresso, aí você para de orar, você para de jejuar, você para de buscar. E aí, um mês depois, sumiu os jovens. Sumiu o pessoal. Cadê o pessoal? Aí depois de um ano, aí o líder tem que sair caçando o pessoal. Cadê você? Cadê você? Aí o pessoal vem, aquela... Irmãos, por que queimar apenas um dia no ano, se você pode queimar todos os dias? Irmãos, o nosso foco não tem que ser um congresso ou um culto. Não, vou me consagrar quando chegar na quinta-feira, porque na sexta tem Azusa. Não, existe muito mais, irmãos. Existe muito mais. As experiências mais doidas com Deus que eu tive, irmãos, foi no meu secreto. Irmãos, a frase de um pregador, eu não lembro o nome dele, mas os irmãos vão saber quem é, que ele fala: coloque fogo no seu sermão, ou coloque seu sermão no fogo. Aí eu fui buscar durante a semana, e onde eu oro lá, irmãos, é uma parte que está construindo, então tem bastante pó. Irmãos, eu limpei aquele chão de tanto que eu caí, de tanto que eu fui para o chão, porque a glória de Deus, quando toca um homem, ele muda. Quantos aqui querem ser tocados por essa glória? Qual é o sacrifício do altar? A sua vida, irmão, a sua vida. Está na hora de você parar de viver por você mesmo e começar a viver pelo reino de Deus, começar a se entregar em amor. Jesus. Só que existe uma manutenção a ser feita no altar. A palavra diz que o sacerdote tinha que tirar as cinzas do altar, e não é botar de lado e fazer o sacrifício, era botar de lado, tirar e levar para fora, em um lugar que era separado para isso. Irmãos, nós somos seres humanos e nós pecamos. Se você diariamente não tirar essa cinza do altar, diante de Deus, você não se entregar, você não se dizer as palavras que é necessário, se confessar diante de Deus, confessar os seus pecados, essas cinzas vão sufocar o fogo. E se você deixar elas de lado, vai bater o vento e elas vão voltar tudo para cima do fogo e apagar ele, irmãos. Porque as lutas, quando vêm, elas te lançam para um lugar onde o teu fogo diminui. E sem fogo não há sacrifício, e sem sacrifício não há a presença de Deus. Mas eu creio, tem gente que fala que não, irmãos, mas eu fico doido quando alguém fala dessa geração. Eu creio numa geração que tem fome por Deus. Eu creio numa geração que quer mais de Deus. Eu creio numa geração que vai largar tudo para trás e seguir por um caminho ainda maior e excelente. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. O seu dia aqui hoje, a sua noite aqui hoje, não é em vão. Essa galera toda que cantou aqui hoje, galera, não é em vão o seu trabalho no Senhor. Quem orou aqui em cima hoje, não é em vão.
Existe muito mais. Há uma porção do céu separada para nossas vidas nessa noite. Elias, quando ele orou e caiu fogo do céu, primeiro ele reparou o altar. Primeiro ele veio e arrumou as pedras. Ele desafiou os profetas de Baal, arrumou o altar, colocou água ali só para mostrar, meu Deus é Deus. E ele orou e caiu fogo do céu. E sabe qual é o mais incrível, irmãos? Que a Bíblia fala que Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas falhas. Mas ele se entregou. Só que, aleluia, glória a Deus. Ele se entregou. Elias viveu um propósito que era maior do que a vida dele. Porque o chamado de Deus para a sua vida é maior do que a sua própria vida. Irmão, vale a pena. Vale a pena. E você é cheio de Deus, o fogo acende, tem algo de Deus em você, e agora? Agora, você precisa derramar sobre outras vidas. Há um tempo atrás, eu e os meus amigos, nós falamos assim, mano, está na hora de nós buscar mais do Senhor. Foi antes da gente conhecer o Azusa, mais ou menos um ano antes, e a gente falou, vamos buscar. Desculpa a expressão, mas era um monte de mané querendo algo de Deus. Era um monte de gente que não tinha nada, querendo só poder, unção do Senhor. E Deus nos falou uma coisa, Ele nos deu uma visão. Já viram aquelas pirâmides de copo, de cálice? Quando você enche a primeira, é derramado sobre as outras, e derramado. O pastor fundador desse ministério, Galdino, foi cheio de Deus e derramou sobre outras pessoas, que derramou sobre outros, que derramou sobre outros. E um dia o Fábio foi cheio de Deus, a Kelly foi cheio de Deus, e eles buscaram algo de Deus, foram cheios e transbordaram sobre vocês. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você vai ser tão cheio de Deus que vai transbordar em outras vidas, porque o poder que está em você não é para ficar de enfeite, irmão, mas é para ganhar o perdido. É para ajudar aquele que está fraco. O poder do alto, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em nosso meio. Jesus, Ele está em você. Ele está em você. Os apóstolos, eles tinham Deus Emanuel, Deus ao lado. Nós temos o Espírito Santo, Deus em nós. O remédio faz efeito quando você toma ele, não quando você olha para ele. Então, irmãos, eu sempre pergunto isso aqui, não pergunto? Quem aqui tem fome de Deus? Quem aqui tem sede de algo real? Quem aqui, irmãos, quer chegar em casa cheio de Deus, e amanhã está cheio de Deus, e domingo cheio de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, aí quando chegar na outra sexta, o Azusa está em chamas, o Azusa está explodindo. Por quê? Pessoas buscaram o Senhor no secreto, pessoas viveram uma vida no secreto. O secreto te sustenta na sua vida pública. Ah, Jesus. Se coloca de pé. Irmãos, os céus estão abertos sobre este lugar aqui. Desde o começo do culto, eu amo isso. Na oração inicial, a igreja já estava se rasgando e se entregando. Nós já sentíamos algo diferente desde o começo do culto. Sabe o que acontece quando o céu ele se abre? Quando rompe o mundo espiritual, você continua. Sabe o que acontece quando você chega nas águas profundas? Você vai mais fundo. Então aqui hoje, pessoal do louvor, sobe aqui, vamos. Ah, Jesus, vamos deixar o Espírito Santo fazer algo nesse lugar aqui. Irmão, nós vamos dividir essa oração em duas partes. Primeiro, você vai arrumar o seu altar, com as suas palavras,
com a sua oração. Irmão, ninguém vai colocar a mão em você. Você vai ter que buscar. Você quer Deus? Então vai atrás de Deus. A mesa está posta nesse lugar. Coloca a mão no prato, irmão. Queira. Ah não, vou esperar meu irmão, ele dá glória. Irmão, é você. Deus me deu uma mentalidade. Por 2 vezes eu falei: Deus, não tem ninguém para buscar comigo. E Deus falou umas coisas para mim: então sobe o monte sozinho, me busque sozinho então. E outra vez eu fiquei: Deus, não quero, não dá, meus amigos do lado não querem. E Deus me falou assim: Bruno, se você tiver que ser a única pessoa de um culto queimando, seja. Se apenas uma pessoa for ser tocada por Deus no culto, queira que seja você. A gente transfere muito, irmãos. A gente terceiriza o secreto. Ah, irmão, ora por mim. Nós temos que pedir oração sim para o santo, sim. Mas existem coisas que você tem que buscar, que você tem que querer. Primeiro você vai consertar o seu altar diante de Deus. E depois você vai pedir por fogo. Você vai pedir pela presença de Deus. Bruno, mas eu orei e eu não senti nada. Se você acha que o evangelho se resume a sentir ou não, você está enganado. Fé. Quantos aqui tem fé e creem que o sobrenatural de Deus é real? Quantos aqui creem num tempo onde a glória de Deus vai invadir esse lugar de tal forma que a gente vai ficar assim: e agora, o que nós faz? A Bíblia diz que os levitas, eles entraram na casa do Senhor e entregaram uma adoração, e a casa foi cheia de uma fumaça. Eles não conseguiam enxergar um palmo na frente da mão. Meu Deus do céu, essa música mesmo. Ah, Jesus. Irmãos, eu estou empolgado. O Espírito Santo me deixa empolgado, irmãos. Me desculpa se você não gosta de quem pula e de quem grita. Irmãos, eu grito é para Jesus. Quantos aqui querem mais? Eu vou convidar aquele que quer ser tocado por Deus, vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Bruno, eu quero poder para chegar amanhã no sábado e eu conseguir viver o meu dia a dia. Vem aqui para frente. Bruno, eu quero poder para na segunda-feira eu estar de pé. Pode vir. Vamos lá, igreja. Vamos deixar o Espírito Santo ele fluir sobre este lugar, porque quando o rio de Deus ele começa a fluir sobre a igreja, irmãos, deixa que a glória de Deus ela faz o resto. Deixa que a glória de Deus ela te toca aí. Vamos lá, intercessão. Vem comigo. Arruma o seu altar, irmãos. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, nós nos rasgamos a Ti por inteiro, Deus. Nós nos entregamos a Ti. Nos pedimos, faz algo diferente, Deus. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Jesus. O seu povo quer algo diferente. O seu povo quer algo diferente. Vamos lá, começa a cavar. Começa a procurar essa água. Se existe um rio que flui do trono, queira beber esse rio. Vamos lá, vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
Aumenta o nível neste lugar. Aumenta o nível neste lugar. Espírito Santo me diz que Ele está curando pessoas aqui hoje. Ele me fala de uma pessoa que você sentia uma dor na sua perna direita. Ele te cura hoje. Ele me diz sobre pessoas que têm dor na lombar. Ele te cura hoje. Jesus, aonde Ele chega, o ambiente não muda. Nós somos embaixadores do céu. E nós vivemos segundo as regras do céu. No céu não há dor. Então nós declaramos em nome de Jesus cura. Jesus me diz de pessoas que tinham uma dor muito forte no coração. Ele te tira hoje de um poço de depressão. E Ele me diz, pessoas aqui que haviam cortado parte do seu corpo, giletes nos braços, Ele te toca hoje. E as marcas que te traziam dor já não te dão mais dor. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar a atenção do céu sobre este lugar. Vamos chamar o céu e a terra para ser um só nessa noite. Vamos.